Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Entre Aspas e essa edição é a primeira de várias que vamos trazer aqui sobre a PEC 32, mais conhecida como a PEC da Reforma Administrativa, que, se aprovada, vai mudar e muito a vida profissional dos servidores públicos. E neste primeiro bate-papo, para entendermos melhor o que pode vir a acontecer com os servidores públicos, a nossa convidada é a advogada Cláudia Bezerra, especialista em direito público. Doutora Cláudia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda aqui, Entre Aspas. Obrigada a vocês, Vladimir, o sindicato, porque é muito importante que a gente divulgue bastante o conteúdo dessa proposta de emenda constitucional, que tanto vai interferir na vida dos servidores, não só na vida dos servidores, mas na toda a estruturação, organização do Estado e no serviço público, obviamente. E para que essa nossa conversa aconteça, todos os protocolos de segurança contra o coronavírus foram tomados. Por esse motivo, estamos aqui conversando sem máscaras. Doutora Cláudia, vou ser bem direta nessa minha primeira pergunta. Qual o principal objetivo da PEC 32? Isso é importante. Eu acho que antes de discutir a PEC, a gente precisa contextualizá-la. Então, assim, a PEC não é algo solta, ela tem uma proposta que é uma proposta de reforma de Estado, é um modelo de Estado, que já vem se discutindo há muito tempo, desde a década de 80, 90, com a reforma de Bresser, né, que discutia do Estado mínimo. O Brasil nunca teve uma formação de um Estado forte, no sentido forte quanto o bem-estar social, como existiu na Europa, como existiu tentativas nos Estados Unidos, mas um Estado forte de proteção, de tutela de bem-estar social. E o Brasil nunca teve isso. Essa discussão de reforma de Estado veio na Europa porque lá, de fato, o Estado era forte e tinha um conteúdo social muito forte. Aqui nunca existiu, aqui ao contrário, sempre tivemos um Estado autoritário, um Estado ditatorial, patrimonialista. E dentro dessa vertente, desde lá, vem tentando se podar esse Estado, que sempre foi mínimo, né, aqui no Brasil. Então, agora, esse novo discurso vem com esse novo governo, no sentido de, mais uma vez, retaliar, de diminuir o alcance do Estado para o cidadão brasileiro. Né? Então, essa PEC vem com esse objetivo de fazer um corte, dizer, não, o Estado precisa ser mínimo e o setor privado é que tem que dominar. Na verdade, é falaciosa, né? É falacioso o discurso de que o nosso Estado é pesado para o orçamento brasileiro, porque a gente tem outras economias que têm estados que gastam muito mais com o setor público, como inclusive a Dinamarca, que é dito como o país da felicidade. A gente pode citar os países da Europa também, que gastam muito mais com o emprego público, com o serviço público, do que o Brasil. Né? O Brasil não é o monstro que está, o Estado brasileiro não é o monstro que está sendo descrito, e, de fato, a intenção é diminuir esse Estado no sentido de proteção social, principalmente de proteção social, fazer um Estado pequeno que só faça serviço para quem sempre teve, não tem. O objetivo principal, por exemplo, na Constituição de 88, o Estado brasileiro veio com uma finalidade, o Estado Democrático de Direito, que era erradicar a desigualdade social, era diminuir esse fosso enorme da desigualdade social no Brasil. E, para isso, precisa ter um Estado forte. Então, isso foi uma promessa constitucional, que não foi mexida até hoje, o artigo 1º e 3º da Constituição, porque senão ia ficar feio, né? Mexer em que eles também consideram como normas programáticas. Então vamos mexer onde exatamente o Estado funciona. Quem é que faz o Estado funcionar? O servidor público, né? A administração pública. Então vamos mexer aí e dizer e falar o tempo inteiro que ela é cara, que ela é incompetente, que ela precisa ser diminuída. Então isso é um discurso, um argumento falacioso, mentiroso, que só faz com que nosso Estado fique miudinho e não ofereça ao cidadão os direitos que ele merece, né? Como a senhora disse, a ideia é minimizar o poder do Estado. Minimizando,
como o servidor público vai ser afetado com essa reforma? É isso. O Estado, ele se manifesta através de quem? O Estado chama teoria do órgão. Então, o servidor ali, ele manifesta a vontade do Estado. Se eu tenho que atingir o Estado, eu tenho que diminuir o Estado, eu tenho que enfraquecer quem? Eu tenho que cortar a carne de quem? Do servidor público, porque é através dele que o Estado se manifesta. E mais ainda, eu tenho que enfraquecer a estrutura organizacional que Max Weber fala, que precisa ser uma estrutura que garanta a democracia, uma administração democrática, hierárquica, burocrática, mas democrática, que é justamente as prerrogativas do servidor. O servidor hoje, se ele tem estabilidade, ele não tem por acaso. É uma estrutura que precisa garantir que aquele órgão, que o servidor é um órgão do Estado. Então eu preciso que aquele órgão tenha liberdade, ele tenha autonomia de manifestar a sua vontade. Se eu vou diminuindo essas garantias do servidor, eu vou diminuindo a liberdade de vontade do Estado e aumentando a interferência do poder, da interferência dos poderosos sobre o servidor. Então é isso, vai ser afetadíssimo o servidor. Então, como diretamente o servidor vai ser afetado? Principalmente acabar com a carreira do servidor. E criar todo um mecanismo, por exemplo, da estabilidade. A estabilidade só existirá estabilidade para o chamado. Eles vão criar 5 tipos de servidores. O servidor de vínculo de experiência, o servidor por tempo determinado, o servidor de cargo indeterminado, o servidor cargo típico de Estado e chamado servidor de liderança e assessoramento. Então, 5 tipos. O único que vai ter estabilidade é o cargo típico de Estado. E quem serão esses servidores? Esses servidores ainda não está definido pela PEC, vai ser através de lei complementar federal, que é exatamente os servidores da segurança, os servidores da justiça e os servidores da justiça, não é qualquer servidor, o magistrado e os militares e provavelmente os auditores fiscais. Para eles seria, mas ainda não está claro, isso aí vai ser lei complementar. Somente eles terão a estabilidade garantida depois do vínculo de experiência, que todos os servidores que forem concursados agora terão que passar, antes era só prova e títulos no concurso. E tinha o estágio probatório também. Mas não era a fase do concurso. Agora, você vai ter nas fases do concurso prova ou provas e títulos e uma fase que é classificatória, que será o vínculo de experiência. Então, você vai passar por um período, por exemplo, no cargo indeterminado, você fica no mínimo 1 ano como vínculo de experiência, que você pode ser demitido também ali, né? Se você não, e que não é demitido, você não vai nem ingressar, você não vai ser nem investido. E você vai ter também, no cargo tipo de Estado, 2 anos no mínimo de vínculo de experiência. Então, vínculo de experiência que é uma fase, não é o estágio que depois que você entra no concurso, você faz o concurso, você investe, você está investido no cargo, você toma posse e aí você tem um estágio. Né? Não é. Você vai antes de entrar, é uma fase do concurso. Então deixa mais frágil ainda, você que pensa em fazer concurso, você vai passar por um chamado vínculo de experiência que vai depender da avaliação dos chefes superiores. E essa perda da estabilidade não vai afetar só quem está entrando, quem já está no serviço público também, porque parece que vai ter uma avaliação periódica de desempenho, não é isso? A perda da estabilidade, efetivamente, como ela é hoje, pelo artigo 41 da Constituição, o servidor, antes da PEC, né, antes da PEC entrar em vigência, não perderá a estabilidade. Mas o que é que eles vão fazer? Eles vão intensificar no período do estágio, né, que é os 3 anos, eles vão intensificar a questão do desempenho necessariamente como obrigatório, uma formação de uma comissão que avalie de fato. Além disso, o que eu acho mais importante também que eles estão fazendo
é que eles vão, a perda do cargo pelo estável, que é o servidor chamado hoje cargo efetivo, né? Cargo efetivo que não vai existir mais, cargo efetivo, só vai existir para os servidores de cargo tipo de Estado. Então, eles vão botar lá que a gente pode, quer dizer, o servidor pode ser demitido quando ele também, por exemplo, não precisa só o trânsito julgado da sentença. Ele pode ser demitido já quando, no segundo grau, já for julgado pela perda. Antes não podia, só como transitável e julgado. Hoje, se eu estou no primeiro grau, segundo grau confirma a decisão, eu já posso ser demitido do Estado. Essa questão, a perda do cargo está colocando lá, não alterou isso, mas o que é que eles estão fazendo? Eles vão intensificar nesses 3 anos do estágio esse processo de avaliação. A avaliação sempre vai existir, né? O critério, porque tem também, já há previsão, porque na verdade o servidor público ele pode ser demitido. A estabilidade não impede, porque está na Constituição que você pode, através de um processo administrativo, sofrer um processo disciplinar e ser demitido. Mas qual é a diferença do servidor que tem estabilidade? Na verdade, ele precisa de um processo administrativo, de uma discussão, de um devido processo legal para que aquele servidor possa acontecer. O que difere dos demais que não têm estabilidade. Pode ser sumário, né? Uma coisa que não quero mais você e pronto, né? Então, essa é a grande diferença de você ter uma estabilidade e ter uma carreira. Eles estão acabando com carreira. Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque parece que também são previstas na PEC as reduções de carreiras e as proibições de gratificações e progressões automáticas, é isso? Na verdade, já existem, por exemplo, o plano de carreira de muitos já estão acabando com as promoções automáticas, progressões automáticas, principalmente promoção, né? E está na lei, vedando, né? O que estava na lei anterior, infraconstitucional, está na Constituição agora, uma vedação explícita, mas ainda eles colocaram que não será aplicado aos servidores que estão, desde que exista a lei até setembro de 2020 que tenha previsão sobre isso. Mas se não tiver, se a lei for revogada, poderá sofrer, já ser aplicado essas vedações. É o chamado, o inciso 23 que eles estão criando no artigo 37 da nossa Constituição, que são as vedações, diversas vedações, para ser aplicado aos servidores. E a PEC 32, de que forma ela vai alterar a aposentadoria também desses servidores? Vai mexer, praticamente eles vão acabar o regime próprio, praticamente será previsto só para os vínculos de experiência, o regime próprio. O regime próprio também para os de cargos de tempo indeterminado e também para os cargos tipo de Estado. Os demais, que é o indeterminado ou determinado, né, o de assessoramento e liderança, serão pelo regime geral de previdência. Mas eles botaram lá nas regras de transição, dizendo o seguinte, que se durante 2 anos da vigência da PEC, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal poderá contratar, fazer uma lei que contrate todos os servidores de cargo indeterminado através do regime geral. Então, o que ele está fazendo? Esvaziando completamente o regime próprio. E eles estão prevendo que, por exemplo, se vocês olharem na justificativa do Paulo Guedes, ele diz que em 2030, provavelmente, a maioria dos servidores já serão servidores desses tipos de carreira. Então, o que pode estar acontecendo? Esvaziamento, né, do regime próprio que hoje existe. Então, se eu vou tirando contribuição, só vai ter as contribuições, vai criar o quê? Uma crise, provavelmente, que vai levar mais um discurso da necessidade de uma reforma previdenciária. Então, isso anunciando já um fim do regime próprio, né? E, diante de tudo isso, essas alterações, a PEC ela vai
e facilitar a substituição de trabalhadores concursados por indicados políticos e até mesmo a terceirização com serviços, né, que hoje são obrigação do Estado, passando para a iniciativa privada? Esse que é a grande pedra aí, né, dessa PEC. A PEC veio inserir, inovar com o artigo 37A da Constituição. O que é esse artigo? Ele fala que está permitido a realização de contratos de cooperação entre o público e o privado, que possa existir, inclusive, a terceirização da prestação de serviço, né, público. Ou seja, que hoje era limitado, né, que era em leis infraconstitucional, apesar que isso já no mundo real, a privatização já tomou conta do Estado, né, se você for no Roberto Santos, você vai ver lá não sei quantos tipos de contratação que existem. Terceirizados. Então, o que está acontecendo? Ele pegou essa brecha legislativa infraconstitucional e agora está dizendo pode-se privatizar o serviço público. Aonde não pode privatizar? No magistrado, né? Nos cargos chamados cargos típicos de Estado. É o que está excluindo a possibilidade desses contratos de cooperação, de contrato de gestão, que isso é uma proposta já do governo liberal, de Fernando Henrique, e vem agora consolidado de forma constitucional. O que na reforma anterior não tinha. Isso era só nos moldes infraconstitucional. Agora ele trouxe para dentro da Constituição a possibilidade da privatização do serviço público mesmo de forma aberta. Ele está facilitando realmente as privatizações de todo o Estado, vamos dizer assim. Quer dizer, na verdade, quando você flexibiliza a forma de contratar e privatiza, você expõe o serviço público à qualidade do serviço público e para o próprio servidor, que deixa de ser servidor público para ser um terceirizado, que pode ser substituído a qualquer momento, né, pelo setor privado, né, dentro da visão de não ter proteção, de não ter as prerrogativas do servidor na manifestação de sua vontade. Então, se o servidor não quiser fazer o que eles querem, vai ser demitido, vai ser substituído. Então, flexibiliza bastante a possibilidade do serviço público, na qualidade, porque a gente tem visto, inclusive, que a privatização, ao contrário do dito pelo Supremo Tribunal, que é importante, o Supremo Tribunal entendeu que a privatização daria eficiência ao Estado, né? Quando ele discutiu a DIN das terceirizações, na saúde principalmente. O que nós temos visto é que quando o terceiro entra, ele não traz qualidade para o serviço e não traz proteção ao servidor. Some, diversas entidades somem, não pagam os direitos trabalhistas dos trabalhadores, né? Acaba às vezes, inclusive, sumindo material, quer dizer, leva ao fortalecimento de uma corrupção dentro do Estado. Os concursos estão perdendo importância e isso vai facilitar a contratação de pessoas que não são qualificadas, não têm nenhuma qualificação profissional para assumir os cargos? Isso de uma certa maneira vai flexibilizar bastante, até por causa do chamado contrato de vínculo de experiência. Então, antes você fazia um concurso público e você passava no concurso de provas e título, você já estava com o direito de se investir no cargo, tomar posse. Hoje não. Hoje você vai, dentro da etapa do concurso público, tem o chamado vínculo de experiência, que todo mundo conhece no setor privado. Quando chega um momento, aqueles 90 dias você é demitido. Então, isso vai estar acontecendo dentro do Estado. Então, que no mínimo é 1 ano para os vínculos indeterminados e 2 anos para os chamados cargos tipo de Estado. Então, pode ser naquele momento que você vai ficar à mercê de uma avaliação e, mais importante ainda, Vladimir, é que eles vão tirar, porque chama assim, tem um item que fala que deve ter um procedimento de avaliação. Eles tiraram essa palavra procedimento e botaram só avaliação permanente. O que quer dizer? Por que essa palavrinha aí
tirando é interessante. Eu posso avaliar de qualquer maneira. Eu posso avaliar através de um formuláriozinho que você preenche, o chefe diz, dá a nota dele e acabou, e você está sendo avaliado. O que é procedimento? É você formalizar um processo de avaliação. É você trazer um processo administrativo de avaliação. Então, às vezes, uma palavrinha tirada, um terminho tirado altera tudo, porque permite que você faça de qualquer maneira essa sua avaliação. E quando a palavra era procedimento, dentro do Estado, procedimento quer dizer processo administrativo. Que não só os servidores vão ser afetados, mas a própria população pode vir a ser afetada com, vamos dizer assim, com dificuldades maiores de ter acesso ao serviço público, um serviço público mais enfraquecido até. A tendência é diminuir serviço, a tendência é diminuir a qualidade, e a gente tem visto quando os terceirizados estão sendo substituindo os efetivos. É o que a população sente. Porque, tem uma coisa mais interessante ainda, Vladimir, é que eles, na reforma de 97, eles inseriram na Constituição a previsão de ter escola de capacitação de servidores para qualificar os servidores. Está lá, a gente não vê, boa parte da administração pública não faz isso, mas está lá a previsão, você pode exigir em algum momento, mas essa reforma vem tirando, excluindo e acabando com a obrigação de ter escolas para capacitar e qualificar servidores. Então, veja que é um discurso falacioso quando você fala em qualidade e você retira, né, da obrigação do Estado capacitar os seus servidores. Doutora Cláudia, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Antes de terminar, eu gostaria que você acrescentasse, né, algo mais que você acha interessante que o servidor deva ficar sabendo, ser alertado sobre a PEC 32. É isso, é importante que o servidor participe dessa discussão, enfrente esse discurso falacioso, porque o SUS demonstrou que foi a saúde pública que veio para combater o Covid-19. Então, sempre é o Estado que vem para fazer com que a sociedade tenha bem-estar. Então, a gente precisa participar, mesmo que imediatamente alguém diga, eu não vou estar sendo afetado, mas seu filho vai estar sendo afetado, seus netos poderão estar afetados por um Estado que vai acabar, do ponto de vista de uma carreira de servidor público, que sempre foi o sonho de muita gente. E além disso, em relação à qualidade mesmo e da valorização do servidor atual. Então, é importante que participe, leve essa discussão para a comunidade, mostre que é um discurso mentiroso, que não existe isso, que nós precisamos. A Constituição fala de um Estado democrático de direito que tenha como objetivo erradicar, fortalecer a cidadania, erradicar a desigualdade social, praticar a soberania, e com isso a gente só faz com um Estado forte. E o Estado forte só pode existir se tiver um servidor forte, qualificado, né? Dentro, inclusive, dos parâmetros dos grandes teóricos sobre o Estado. Estado forte só existe, não Estado autoritário, mas um Estado forte que possa, de fato, enfrentar um grande desafio que o Brasil precisa, que é erradicar a desigualdade e fortalecer a cidadania. Então é isso, a gente precisa fazer essa bandeira não só dos servidores, mas uma bandeira de toda a sociedade brasileira. Doutora Cláudia, muito obrigado por todas essas explicações. Torço para que o servidor público que esteja nos assistindo nesse momento tenha entendido, né, e passe a tomar as iniciativas para que nada mude, que eles não sejam tão afetados como parece que vão ser. Eu agradeço e estou à disposição. E é importante que a gente domine mesmo e faça da Constituição hoje um grande baluarte nosso, porque é uma chamada, inclusive, mundialmente, como a Constituição cidadã, que trouxe o que a gente precisa, um estado de bem-estar social. Muito obrigado, doutora Cláudia. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.